Então, essa é a segunda vez que eu assisti o filme, né, a Lista de Schindler. Eu lembro que a primeira vez eu estava na faculdade, a gente estava debatendo sobre a representação do Holocausto, coisa do tipo, e Lista de Schindler é um filme meio criticado, porque falam que ele meio que espetaculariza o Holocausto. Sabe assim, ele transforma aquilo num show de horror, que no final não significa muita coisa, porque ele não pensa sobre o Holocausto, ele fica mais no choque. Então, quando eu vi a primeira vez, eu não gostei muito dele, eu lembro. A segunda vez que eu assisti agora, eu já achei um filme mais interessante. Eu achei um filme mais interessante porque eu acho que ele passa, assim, eu acho que ele tem esse mérito, né, dessa produção americana de conseguir recriar como era o ambiente, aquele desprezo dos nazistas, né, o que era um judeu correndo nos guetos durante aquele massacre. Então eu acho que o filme ele tem sim seus méritos. Eu acho que é um filme que ele merece ser visto, sim. A única coisa que eu achei é que, por exemplo, na nossa discussão, e eu pensei nisso quando eu estava vendo no filme, que a gente discute sobre sociedades opressivas, né? E a sociedade ela é feita de seres humanos, feita de indivíduos. Então, a gente também tem que pensar no que se passa na cabeça da pessoa para ela optar por aquilo. Como o filme A Onda, que eu acho que é um grande estudo psicológico do fascismo. O que faz as pessoas adotarem essa bandeira? Tem um filme que vai falar sobre as carências e tudo mais. A gente falou até na carência do professor, né? O professor até acaba embarcando nessa. E eu acho que esse é o problema do Lista Schindler, porque, por exemplo, eu acho que ele não dá uma explicação do porquê os nazistas são maus, entendeu? Eles simplesmente são maus, e o Schindler é um cara que acaba ficando bom porque ele acaba se compadecendo com o sofrimento judaico. E aí ele acaba se tornando bonzinho. Mas eu achei que faltou, assim, explorar a questão de um modo mais profundo. Tá, vamos lá, eu vou tentar juntar com o que a gente já vem falando com a Lista de Schindler. Primeiro, Steven Spielberg, que a gente está falando aqui, o cara é uma figura apoteótica. E o que acontece? Como você entra dentro da casa das pessoas e conta uma história? Porque você pode contar essa história de uma forma muito terrível. Inclusive os livros de histórias, os filmes de guerra, às vezes eles querem ser tão diretos e objetivos e retos, sabe? Que machuca as pessoas, mostra aquele monte de brutalidade e não toca os corações, porque para também comunicar com o ser humano, a gente precisa, né? Precisa de um pouco de doçura, precisa de um pouco de algo terno que venha junto com o processo. E aí, quando ele conta a Lista de Schindler, ele escolheu, primeiro, rodar em preto e branco esse filme, para retratar a época. Ele escolheu mostrar a brutalidade, mostrar, por exemplo, a riqueza e a fartura dos alemães em contraposição aos judeus. E ele procurou contar uma história meio de romance, meio de alguém que se compadece, de alguém que se transforma. A história do herói, né, que a gente sempre estuda, né, o percurso que o herói percorre nas narrativas. Ele entrou na casa das pessoas, entrou na nossa vida contando essa história e falou sobre o nazismo de uma forma talvez honesta, doída e machucada, mas ao mesmo tempo, peraí, existe alguma esperança, existe alguém que faz alguma coisa. Porque você só mostraria a brutalidade para ser verdadeiro, para ser fidedigno ao que aconteceu? Então, tem de lembrar que um filme, muitas vezes, principalmente esses blockbusters, esse filme foi um sucesso. Ele foi nomeado para vários Oscars, acho que para 10 Oscars, ele ganhou 7. Quer dizer, é uma coisa assim estrondônica. Do ponto, você, que é um comunicador, não é interessante partir de uma ideia mais doce, mais, talvez até um pouco piegas? Você usou essa palavra hoje mais cedo, antes da gente começar a gravação, para conseguir tocar corações e conseguir passar a sua mensagem? Então, eu acho que, assim, é válido porque comunica. Que nem você falou, não é todo mundo que vai conseguir ver um documentário como Shoah, que é um documentário de 10 horas pegando relato de pessoas falando o que aconteceu com elas durante a Segunda Guerra Mundial. Judeus, sobreviventes de campos de concentração, né? E o cara fica indo atrás, se você perguntar, conta a sua história. E é isso, é só relato o tempo inteiro. Eu acho que a função do Spielberg, ele cumpriu, ele comunicou. Ele contou, ele falou, olha, você que está achando que você que é um negacionista, acha que é brincadeira o Holocausto, olha o que aconteceu. Olha o que esse povo foi submetido. Pô, os caras ficavam trancados num vagão de trem durante horas, num dia quente, sufocando, e os nazistas rindo do outro lado, né? Então, assim, a gente tem que combater isso. Então, nesse sentido, eu acho que é uma denúncia, e o que eu acho que é importante. Mas, por outro lado, eu não acho que isso basta, entendeu qual é o ponto?
comunica, mas não é suficiente. Porque, por exemplo, assim, mas por que eles fizeram isso? O que se passa na mente de um nazista? Alguém que durante um massacre para olhar para o outro tocando piano e admirar a música enquanto pessoas estão sendo fuziladas. Ou aquele cara que no campo de concentração pega uma espingarda e começa a atirar nas pessoas aleatoriamente. Ah, ele é louco, mas é só isso? Como que a gente chegou até aqui? Entendeu? Eu acho que esse seria o principal. Eu acho que isso, o filme, ele assim, é um mundo dado, sabe? Ó, esses caras são do mal e o Schindler, ele é do bem. Por isso que ele se compadece e acaba ajudando o judeu. Eu senti que foi isso, assim. Eu senti que foi insuficiente a mensagem, embora tenha cumprido sua tarefa.